Olá, muito boa noite. Queridos amigos navegantes que nos acompanham e que nos privilegiam com a sua presença no canal Mente Quântica, canal da querida amiga Kênia Bastos. E aí eu já estou vendo algumas pessoas chegando, o Carlos dando boa noite, a Patrícia, a Suidei 2021, boa noite, Renata de Vito também acaba de entrar. Também queremos dar o nosso boa noite especial nesse domingo dia 28, acho que é 28 hoje, 28 de março, aqui pessoal do Psi Elias Pereira, primeira pessoa a entrar, tinha que ser a primeira pessoa a entrar mesmo, né? É a Leisa, minha secretária, minha esposa, minha companheira. Que bom que você está aí, Leisa. E estamos aqui hoje para falar sobre um assunto, uma live muito especial que eu relutei um pouco em apresentar por conta da complexidade e da grandeza dessa live, né? No entanto, é importante que essas verdades psíquicas, emocionais, se tornem conhecidas do público. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui esse celular do Psi Elias Pereira. Ok, agora está melhor. E a live de hoje é uma live maravilhosa. Nós vamos estudar hoje a mente dos filhos de Jacó e dos discípulos de Jesus. E eu pergunto, quem são os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó, para quem conhece um pouquinho do Antigo Testamento, e se você é de alguma comunidade religiosa, você sabe que os filhos de Jacó, eles formaram as 12 tribos de Israel. E depois foram escravizados pela Síria, foram escravizados por Babilônia, depois Roma invadiu Israel. Durante a Idade Média, os cristãos europeus invadiram Israel, tomaram conta de Jerusalém. Os árabes invadiram Israel, tomaram conta de Jerusalém. E acho que foi em 67 ou 68, me parece, sob a direção de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, o Estado de Israel voltou a existir. O Estado de Israel tinha deixado de existir por um tempo, e depois voltou a existir. E ele foi formado pelas 12 tribos de Israel. Eu estou aqui tentando me entender com aquele ar-condicionado ali, mas agora eu acho que vai dar certo. Ele vai me deixar trabalhar sossegado e tranquilo. Queridos, eu normalmente me apresento no início das minhas lives. Hoje eu não vou fazer isso. Eu vou entrar direto na live para a gente ganhar tempo e vou falar rápido, linguagem telegráfica, que é para você poder compreender o que nós estamos tratando e termos tempo hábil para trabalharmos com isso aqui. Repito, quem terá uma melhor compreensão, eu lamento, são aqueles que conhecem um pouquinho da história de Israel, da história do Antigo Testamento. E sabe que Israel, como existe hoje o país de Israel, ainda hoje, ele é formado pelas 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Israel. E qual era o funcionamento mental dos filhos de Israel? Ou seja, filhos de Jacó. De Jacó, seu nome foi transformado para Israel. E é sobre isso que iremos conversar hoje. A mente dos filhos de Israel, ou Jacó, e em comparação com a mente dos discípulos de Jesus. Que estudo maravilhoso, que live maravilhosa nós teremos hoje, não tenho dúvida. Muito bem. Quando Jacó estava próximo da sua morte, ele reuniu seus 12 filhos e ele fez profecias. Ele olhou para o futuro e ele tentou acertar, tentou adivinhar, ele profetizou sobre o futuro dos seus 12 filhos.
Com base em quê? Com base na observação que ele tinha sobre o comportamento dos seus filhos. Nós não podemos perder isso de vista. Aqueles que são mais religiosos poderão também entender que ele falou sobre a inspiração do Divino Espírito Santo. Eu não discordo disso, mas também é importante lembrar que Israel conhecia seus filhos. Ele sabia quem era Rúben, sabia quem era Judá, sabia quem era Simeão e Levi, sabia quem era Zebulon. Ele conhecia seus filhos. Então ele meio que anteviu como seriam os seus filhos e como seriam os descendentes de seus filhos. E isso ele faz em Gênesis 49. Nós não vamos ler aqui Gênesis 49 para ganharmos tempo, tá certo? Mas eu vou trazendo para vocês os textos mais significativos. O primeiro filho de Jacó, primeiro filho de Israel, foi Rúben. Rúben era o primogênito. E quando Jacó reuniu seus filhos, ele disse assim, note, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, algumas versões diz, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do seu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Há um mistério sobre essa parte aqui, em que ele fala que Rúben subiu na cama dele, e que ele profanou a cama do pai. Mas o que conta aqui são duas coisas. Primeiro, Rúben era o primogênito, era o primeiro filho. E o primeiro filho normalmente tem preeminência sobre os demais. Tá certo? Ele era o primogênito de Jacó, de Israel. E, em segundo lugar, é dito que, contudo, ele fosse forte, tinha altivez, tinha poder, mas ele era inconstante. Portanto, ele não teria o poder. Jacó fala algumas coisas maravilhosas aqui. Ele diz assim, minha força e as primícias do meu vigor. Você é o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Mas então Jacó com tristeza diz, mas você é inconstante como a água e não será o mais excelente. Você conhece alguém que tem muita habilidade, muita força, muito poder, muita capacidade, que é inteligente, mas que devido à sua inconstância, devido à sua falta de continuidade nos projetos, fraqueza de caráter, acaba não dando certo na vida, não vencendo na vida? É o que Jacó está falando do seu filho aqui. Isso se revelou, sabe quando? Quando os filhos de Israel estavam cuidando das ovelhas e o penúltimo filho, José, foi levar mantimento para os irmãos. E os irmãos não gostavam de José, porque José era o queridinho de Jacó. E então eles decidiram matar José. Eles disseram, vamos matar nosso irmão, esse sonhador que pensa que é melhor que todo mundo, e depois a gente inventa uma história para o nosso pai. Rúben deveria se levantar, estufar o peito e dizer, ninguém vai tirar um fio de cabelo de José. Vocês estão pensando o quê? Ele é filho do nosso pai. Ele é nosso irmão. Tudo bem que nós 12 somos filhos de 4 mães diferentes aqui, mas ele é filho de nosso pai, é nosso irmão, é nosso sangue. José, obrigado pelo mantimento que você trouxe, agora volte em segurança para a casa do pai. Diga que nós estamos bem. Era o que Rúben deveria fazer. No entanto, ele diz assim, não vamos matar o menino. Ó, tem um poço vazio ali. Vamos jogá-lo dentro do poço e deixá-lo que morra lá. Rúben disse isso e depois que jogaram José, Rúben saiu.
a história diz que Rúben pretendia voltar para salvar José. Veja como o seu caráter era fraco. Ele queria salvar, mas escolheu o caminho mais fácil. Você está escolhendo o caminho mais fácil? Você está escolhendo o caminho mais simples? Ou você está peitando a situação e enfrentando a vida como ela é? Sua tentativa de salvar o irmão não funcionou. Porque depois Judá sugere pegar José e vender para um bando de mercadores que ia para o Egito. E foi isso que aconteceu. E Rúben perdeu o direito da primogenitura. Era forte, era altivo, mas era inconstante como as águas. Depois aparecem mais 2 filhos de Israel, Simeão e Levi. Simeão e Levi eram filhos da mesma mãe. Jacó teve 4 esposas. E Simeão e Levi eram irmãos por parte de pai e por parte da mesma mãe. Olha o que Jacó disse de Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma. Com o seu agrupamento, a minha glória não se ajunte. Jacó está dizendo, eu que não quero graça com esses 2 filhos que eu tenho, não. Ele diz ainda, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Ou seja, eles enfrentam touro e matam touro na unha se precisar. E aí Jacó termina dizendo assim, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó, e vou espalhar em Israel. Por que Jacó diz que vai espalhar a tribo de Simeão e Levi? Porque se ficassem juntos, eles iriam controlar Israel inteiro. E o reino estava prometido à descendência de Judá, e não de Simeão e Levi. Por isso que Jacó diz, vocês serão espalhados por entre as nações. Principal característica desses 2 irmãos: violência, agressão, espada fora da bainha, espingarda em riste, uma 12 em riste, metralhadora na mão, revólver fora do coldre, pronto para enfrentar e pular no pescoço do outro, e tirar-lhe a vida, se preciso fosse. E vocês sabem, queridos, Simeão e Levi deram provas disso. Quero parar um pouquinho e sugerir a você que meta o dedo aí no aviãozinho, como dizem, eu aprendi a falar agora, o aviãozinho, para convidar outra pessoa para participar dessa live que está falando dos temperamentos dos filhos de Jacó, de Israel, e depois comparar com os discípulos de Jesus. Essa é uma das lives que eu me envolvi mais para produzir. E como é que se tornou conhecida a história de Simeão e Levi como irmãos agressivos e violentos? Simeão e Levi tinham uma irmã por parte de mãe, a única filha de Jacó que se tem notícia. O nome dela era Diná. E aonde eles moravam era a terra de Canaã. E Diná saiu para conhecer as moças de Canaã. E o príncipe de uma cidade, um dos príncipes de Canaã, se encantou com Diná, se enamorou dela e foi para a cama com ela. E tiveram um caso. E depois que isso aconteceu, Siquém, o príncipe que teve um caso com Diná, irmã de Simeão e Levi, ele procurou Jacó, procurou o pai da moça, e procurou os irmãos, os 12, inclusive Simeão e Levi, e disse, eu quero casar com ela, porque eu a amo, eu estou apaixonado por ela. E depois, o rei, o dono das terras todas, que foi Amor, pai de Siquém, ele veio até Jacó, e ele também disse, não, pode ficar tranquilo, o meu filho vai se casar com a sua filha.
porque meu filho está apaixonado pela sua filha. Aí Simeão e Levi bolaram um plano. Todos os irmãos concordaram. Jacó concordou. As mães concordaram. Simeão e Levi bolaram um plano. E eles disseram assim: nós só vamos aceitar esse casamento, desculpem, se todos os homens da terra de vocês fizerem a circuncisão. A circuncisão, você sabe, é aquela incisão que se faz no prepúcio do pênis do órgão masculino. E que quando é feito no adulto, leva uns diazinhos para cicatrizar. Não é? Se todos se circuncidarem como nós, então a nossa filha será dada em casamento. Tanto Siquém, o príncipe, quanto o pai, aceitaram. E todos os homens fizeram a circuncisão. No terceiro dia, quando os homens estavam doloridos por conta da circuncisão, Simeão e Levi pegaram suas espadas, invadiram a cidade com parte do exército do pai deles e arrasaram, destruíram a cidade. E ao ver o ato de violência que os filhos haviam cometido, Jacó foi conversar com eles e reclamar com eles. E eles disseram: abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então, queridos, Simeão e Levi eram extremamente violentos. Será que eu estou falando para alguém violento? Será que eu estou falando para alguém que tem pavio curto? Ou será que você nem pavio tem mais? Ou será que tem pavio curto? Tem gente que não tem pavio. A violência de Simeão e Levi tornou-se notória ao longo de toda a história de Israel. Simeão era marcado pelo zelo, cólera e pela traição. E Levi, ele tinha um severo sentimento de justiça. Ele punia de forma cruel. E ele era um selvagem. Mas aconteceu algo maravilhoso. Você se lembra, como diz a história, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 12 tábuas, aliás, com as 2 tábuas da lei, e que os israelitas estavam adorando um bezerro de ouro, adorando o deus Serapis. E aí Moisés ficou irritado e ele diz assim: qual de vocês querem permanecer fiéis ao Senhor? E a tribo de Levi foi a tribo que se colocou ao lado do Senhor e abandonou a idolatria, a adoração do bezerro de ouro. E com justiça, a tribo de Levi tornou-se a tribo sacerdotal. Os sacerdotes de Israel pertencem e pertenciam à tribo de Levi. De violência, de crueldade, de truculência, de traição, e receberam uma bênção maravilhosa, que foi o sacerdócio. Então, sempre que você ouvir falar de um sacerdote israelita, ele era da tribo de Levi. E existem pessoas famosas que eram da tribo de Levi: Joquebede, Moisés, Arão, Finéias, Samuel, Abiatar, Joiada, Jeremias, os Macabeus e João Batista era da tribo de Levi. Jacó tinha outro filho. O outro filho de Jacó era Judá. Judá tem uma história interessante. Jacó diz assim sobre o Judá: teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão a ti. O cetro não se arrebatará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão quem? Os povos.
que é que nós temos aqui? Nós temos uma promessa de que Judá seria o grande líder do povo de Israel. E de fato, Israel depois se tornou conhecido como os judeus, cujo nome vem da tribo de Judá, que nem primogênito era. Será que eu estou falando para alguém que tinha tudo para dar errado, mas deu certo? Será que eu estou falando para alguém que enfrenta as dificuldades, que não é o filho mais velho, que não tem o melhor estudo, que não tem o melhor salário, que não tem a melhor roupa, que não frequenta a melhor escola, que não tem o melhor carro, que não mora no melhor bairro, mas que enfrenta o que tem que enfrentar e conquista aquilo que quer conquistar? Talvez eu esteja falando para alguém assim. Esse era Judá, um dos filhos de Jacó. Depois, Jacó tinha mais 2 filhos, Zebulon e Issacar. Eles eram irmãos também por parte de mãe e por parte de pai, evidentemente. Todos por parte de pai, mas como haviam 4 mulheres, Zebulon e Issacar eram irmãos por parte de mãe. E Jacó disse assim, profetizando sobre eles: os 2 chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Zebulon diz assim: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. E de Zebulon ainda é dito: porque é ele que te dá forças para adquirires riquezas. E de Issacar, que Jacó disse de Issacar: Issacar é jumento de ossos fortes, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu o repouso e era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho e serviu. O que é que nós temos aqui? Nós temos 2 filhos, Zebulon e Issacar. Zebulon teve uma característica muito marcante, que era a habilidade com dinheiro, a habilidade de adquirir riquezas. Era um empreendedor, fazia dinheiro. Você dava 50 reais para ele, e em 5 dias ele te voltava com 150, te dava 50 e ficava com 100. Você dava 5 mil para ele, 6 meses depois ele voltava com 20 mil, devolvia 5 para você e ficava com 15. A habilidade de Zebulon para fazer fortuna, para fazer riqueza. Por isso que diz que o seu lugar seria nos portos, que é onde estão os mercadores, é onde estão as pessoas do dinheiro. Consegue entender? E de Zebulon? O que dizer de Zebulon? Aliás, de Issacar. Jacó disse que Issacar era como um jumento de carga. Ou seja, esse filho, Issacar, era aquele dos trabalhos forçados. Você conhece uma pessoa que trabalha 16, 18 horas por dia, que se esforça para educar filhos, para educar família, em silêncio, calado, fazendo o seu trabalho, alimentando filhos, educando filhos, alimentando a família, ajudando os pais envelhecidos. Se você é de uma comunidade religiosa, aqueles que são da tribo de Issacar são aqueles que chegam primeiro para abrir a porta, são aqueles que saem por último quando trancam a porta. Na empresa eles chegam primeiro, na empresa eles saem mais tarde. Se tem um trabalho braçal para ser feito, é ele que é chamado. Sempre há alguém assim.
Alguém está perguntando, não podemos concordar em escolher os dois lados da moeda? É cara ou coroa? Eu já vou falar sobre isso, pode ficar tranquilo. Eu estava esperando por essa pergunta. Queridos, Israel tinha um outro filho. E esse filho, quando eu penso nesse filho, meu coração se estremece de medo e ansiedade. Por quê? Um dos filhos de Jacó, de Israel, era Dan. De Dan é dito o seguinte: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Qual era a principal habilidade de Dan? A principal habilidade de Dan era uma habilidade analítica. Era uma mescla do lado esquerdo com o direito do cérebro. Dan trabalhava com os dois lados do cérebro. Dan era intuitivo. E Dan era um filho extremamente inteligente e preparado, inclusive para assumir os negócios do pai. Ele conseguia perceber o que estava certo e o que estava errado. Ele via os dois lados da moeda, os dois lados da questão. Mas Dan tinha um problema. Dan era muito crítico. Dan sempre via o lado pior das pessoas. Dan sempre via o lado pior do emprego, o lado pior do chefe, o lado pior da vida. E Dan não poupava ninguém. Ele criticava tudo e a todos. Antigamente se dizia, da tribo de Dan, desculpe, que ele praticava o canibalismo moral. Já ouviu falar em canibalismo moral? Canibalismo moral é quando você disseca a vida, o caráter, a personalidade da pessoa na ausência dela. É a maledicência, é o fuxico, é o falar mal. A esses pertencem à tribo de Dan. Hoje não se fala em canibalismo moral. Hoje se fala em assassinato de reputação. Hoje se fala em destruição da reputação das pessoas, sem que se prove nada contra elas. Basta desconfiar, basta abrir um processo e a pessoa já está culpada. E os danitas da tribo de Dan são os primeiros a praticar o canibalismo moral, o assassinato de reputação, ou o que nós chamamos de a anulação. Anulam as pessoas. Agora veja que interessante. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E no último livro da Bíblia é mencionado as tribos de Israel, todas. Uma tribo não aparece no Apocalipse. A tribo de Dan. Por quê? Alguma coisa aconteceu entre a última contagem das tribos de Israel, que foi feito por Ezequiel, e o Apocalipse. Veja o que diz o Apocalipse. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000.
da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Onde está a tribo de Dan? A tribo de Dan deixa de fazer parte das tribos de Israel. É por isso que nas histórias muito antigas se fala de Dan como a tribo perdida de Israel. A tribo perdida de Israel. Será que na sua família você não tem se comportado como alguém da tribo de Dan? Será que não é você que fala de todo mundo? Será que o Natal não parou de ser comemorado por causa de você? Por causa de mim? Será que as famílias não se reúnem mais por minha causa? Porque eu sempre estou falando de alguém, eu sempre causo confusão com as pessoas. Já viram falar daquele que se aproxima de você e diz assim, olha, é o seguinte, eu vou te contar porque você é meu amigo, mas por favor você guarda segredo, não diz para ninguém. Sabe fulano de tal? Pois é, eu estou sabendo que fulano de tal saiu com Beltrana. E eles saíram 2 vezes. Eles estão tendo, num caso, mas não comenta com ninguém. E se falar que foi eu nego. A pessoa para quem você contou tem uma melhor amiga. E aí ela procura a melhor amiga e diz, você não sabe que eu fiquei sabendo. Lembra fulano de tal? Que era todo certinho, que era todo equilibrado, que tinha uma família linda? Pois é, está saindo com fulana. E essa fulana que ouve, ela tem uma melhor amiga. E assim acontece o assassinato de reputações. Assim acontece o canibalismo moral. Assim acontece a anulação. É por isso que no Apocalipse, quando se conta as tribos de Israel, a tribo de Dan não é contada. A tribo de Dan não aparece. O pessoal do canal Mente Quântica está dizendo que está travando a transmissão, é isso mesmo? Alguém poderia me dar um retorno? No canal Mente Quântica está chegando ok o sinal. Alguém pode me dar um joinha aí? No Psi Elias Pereira também. Eu acabei correndo aqui com a live e não fiquei prestando atenção em como as coisas saíram. O Gilmar Coutinho está dizendo que Sansão, do livro de Juízes, era danita. Muito boa lembrança. É isso aí, Gilmar. Sansão. Ele era um dos juízes de Israel, era um danita. E você vê que descalabro que ele teve na vida, não é? O Ed Carvalho, opa, você está aí? Que alegria. O Ed Carvalho está dizendo que está chegando ok. E no Psi Elias Pereira eu preciso saber se está chegando ok também. Tá bom? Agora melhorou a transmissão. Estão me dizendo. Ótimo. Que bom. Sigamos adiante. Israel tinha um outro filho, chamado Gade. Gade é um cara que me impressiona. Se eu fosse escolher uma tribo para pertencer, eu escolheria a tribo de Gade. Jacó diz uma frase de Gade. Diz assim, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá pela sua retaguarda. Ou seja, sagacidade, esperteza, perseverança, personalidade e fazer o que é correto. Você sabe que certa vez, quando Davi fugia de Saul, quando nem era rei ainda, Davi estava em apuros, porque os soldados de Saul estavam se aproximando dele pelo Rio Jordão e iriam fatalmente destruir Davi e o pequeno exército de Davi, formado de homens comuns, na sua grande maioria.
já estava atravessando o Rio Jordão. Quando a tribo de Gade percebeu isso, eles disseram, isso não vai acontecer. O Senhor ungiu Davi como rei e é ele que vai ser rei. E diz o Antigo Testamento que a tribo de Gade, eu vou ler porque é maravilhoso, veja. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Esses dos filhos de Gade foram capitões do exército, e o menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio Jordão transbordava pelas ribanceiras, e puseram em fuga os habitantes nos vales, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Enfrentaram o exército de Saul para preservar a vida de Davi, porque sabiam que Davi seria o futuro rei de Israel. Os gaditas, perseverantes, não desistem, vão lá, corre atrás, trabalha, estuda, faz Uber, faz entrega, vende pela internet, vende na rua, pede desconto. São aqueles que perseveram. São aqueles que foram mal nascidos, mas no final da vida podem viver de aluguel, podem viver de investimento. Porque ao longo da vida aprenderam que não há outra lei para a riqueza senão a perseverança. Querido amigo, querida amiga, querido navegante, perseverança era a característica dos gaditas. E você não sabe quem era um gadita. Até que você se transforme num deles. Elias, meu xará, o tesbita, era um gadita. Havia 450 profetas de Baal em cima do monte. E alguém precisava subir lá e enfrentar 450 profetas de Baal. Mas quem é o doido? Quem é o louco? Quem é que vai lá? Um gadita. Um gadita vai. E foi o que ele fez. Ele foi e venceu os 450 profetas de Baal. É verdade que depois ele se acovardou contra Jezabel, mas aí com razão, né? Em relação às mulheres, a gente tem medo mesmo. Enfrenta 450 sacerdotes de Baal e foge de Jezabel. E depois vai para o fundo da caverna e diz, ah, Senhor, eu não quero viver mais, né? E diz a história sagrada que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Gadita, perseverante. E a tribo de Azer? A tribo de Azer. Jacó disse assim, o seu pão será abundante e ele motivará delícias. De Azer disse, bendito seja Azer entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Azer é um diplomata. É um apaziguador. É alguém que transforma um ambiente difícil em um ambiente agradável. E uma das suas habilidades secretas é manter tudo isso em sigilo. E ele tem uma habilidade financeira também. Habilidade de lidar no mundo dos negócios. Porque o negócio dele é gente.
é pessoas. Ele lida bem com as pessoas. Essa é a característica de Azer. É alguém que desfaz uma briga. É alguém que não tem dificuldade para pedir perdão, para dizer me desculpe, para dizer foi mal, para dizer desculpa aí, para dizer ó, não vai acontecer de novo. Quem dera tivéssemos mais pessoas da tribo de Azer. Depois tem a tribo de Naftali. Naftali, diz Jacó, é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Quem é da tribo de Naftali são as pessoas que falam bem, que se comunicam bem. São os artistas, são os que cantam, são os que dançam, são os poetas, são os que escrevem livros, são aqueles que fazem palestras maravilhosas, que fazem devocionais maravilhosos, sermões maravilhosos, grandes sacerdotes, grandes padres, grandes pregadores pertenceram à tribo de Naftali. Como uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Depois vem um outro filho. E esse outro filho é José. E sabe, querido, de todos os filhos de Jacó, provavelmente um dos mais completos era José. O penúltimo filho. Aquele que foi vendido como escravo. Mas quando ele foi vendido como escravo, ele foi o melhor escravo. Quando foi servo de Potifar, ele foi o melhor servo de Potifar. Quando foi para a prisão, injustamente, ele foi o melhor prisioneiro. E quando virou o assessor de Faraó, ele foi o melhor dos homens de Faraó. Onde José estava a excelência. Conhece alguém assim? Que tudo que faz dá certo. Onde põe a mão, funciona. Um homem de extrema habilidade. Por isso que Jacó diz assim, falando do seu filho José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Já viu uma planta que está perto de um ribeiro de água? Floresce, dá fruto. Essa é a tribo de José. E aí, vamos falar de dois filhos de José, entrando já na última parte. José tinha dois filhos, Efraim e Manassés. Eles se complementavam, por quê? Efraim tinha um espírito inquieto, rebelde e agressivo. Traços presentes do seu pai, mas de forma controlada. Efraim, ele questionava tudo. Ele dizia que estava à frente do seu tempo. No entanto, a vida lhe ensinou a ser dedicado, enérgico e leal. Ele descobriu o segredo da vida. E o outro filho de José, Manassés, era tranquilo, retraído, modesto e era uma pessoa desconfiada. Eles se complementavam. E da tribo de Manassés são os modestos, retraídos, desconfiados, está Gideão. Primeiro se acovardou e depois se tornou um poderoso general. E também é da tribo de Manassés, Jefté, o bastardo de Gileade, que salvou o povo de Israel no período dos juízes, quando cada um fazia o que bem entendia. E finalmente, para concluir a nossa live, e eu falei rápido e vou concluir a tempo, que coisa boa, eu pulei muita coisa, mas a gente volta em outra ocasião se precisar.
a tribo de Benjamim. Benjamim era o caçulinha de Jacó. Ele diz assim, Jacó fala assim, Benjamim é lobo que despedaça. Despedaça pela manhã e devora a presa à tarde. De Benjamim ele disse ainda, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Isso foi dito por Moisés, pouco antes de morrer. Há muita gente que acha que depois de Judá e Levi, a tribo mais importante era a tribo de Benjamim. Por quê? Porque Benjamim tinha um caráter duplo. Ele era obstinado, feroz, cegamente leal às suas palavras e preconceitos, destemido diante das desigualdades na luta, desdenhoso dos perigos, e ele vencia o impossível. No entanto, para com o perseguido, necessitado e temeroso, ele era cuidadoso e benigno. Sabe quem era da tribo de Benjamim, por exemplo? Jonatas, filho de Saul, que com a ajuda de um escudeiro e com uma espada, ele venceu milhares de pessoas quando subiu o penhasco de Micmas. Com um único ajudante, uma única espada, ele pôs milhares para fugir. E quando Jonatas morreu, junto com seu pai, Davi chorou assim, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas. E ainda, mais ligeiro do que a águia, mais forte que os leões. Esse era Benjamim, o caçula. Eu quero concluir falando de uma mulher benjamita. Esther, a maravilhosa estrela da noite persa, era uma benjamita que entendeu as palavras, quem sabe se para essa hora não foste chamada. Ela estava tímida, medrosa, não queria se envolver, mas quando promoveu-se o decreto de destruição dos israelitas na Pérsia, seu tio, que a criara, disse assim, Esther, quem sabe se não é para essa ocasião que você foi colocada aí no palácio? E nós sabemos como ela salvou o povo de Israel. Muito bem, queridos. E agora, para concluir, eu quero usar esses quase 10 minutos apenas que eu tenho, para dizer como cada característica se adapta, como cada característica está conectada ao caráter dos discípulos de Jesus. Rúben, qual era a característica de Rúben? Fraco e vacilante. E qual era o discípulo fraco e vacilante? Era Tomé. Mas com as lições da vida e exercendo a espiritualidade, ele tornou-se amável e bondoso. Simeão. Simeão era passional, era impulsivo. E qual discípulo que tinha essa característica? Simão, o zelote. Simão Pedro, que com as lições da vida e a espiritualidade tornou-se zeloso. E Levi? Levi era cruel. E o discípulo que representa Levi era João. E de acordo com as lições da vida e a espiritualidade, João se tornou leal e um ensinador apto. Deixa eu baixar o meu celular aqui, que ele está atrapalhando a nossa live. Isso não é legal. Nós queremos ele bem longe daqui. Muito bem. E o que dizer da tribo de Judá? Sua característica era independência. O discípulo característico é Tiago, que com as lições da vida e a espiritualidade
tornou-se de espírito largo e generoso. O outro filho de Jacó era Zebulon. Sua característica, avarento. Ele acumulava riquezas. O discípulo, Mateus, mas pela lição da vida e a espiritualidade, tornou-se econômico e discreto. O filho de Jacó, Issacar, ele era vagaroso, como Tiago, o menor, discípulo de Jesus, mas que, com a lição da vida e a espiritualidade, tornou-se serviçal. A tribo de Dan, sua característica, ele era extremamente crítico. E o discípulo de Jesus, semelhante a Dan, era Judas Iscariotes. Com as lições da vida e a espiritualidade, ele pode tornar-se um juiz muito equilibrado. Da tribo de Gade, Gade era um dos filhos de Jacó. Ele era intolerante. Talvez ele fosse como Judas, não Judas Iscariotes, o outro Judas, que tornou-se perseverante. Da tribo de Azer, Azer era fastidioso, artificioso. Talvez o discípulo seja Bartolomeu, que tornou-se refinado, diplomata. Que dizer de Naftali, filho de José, que era não prático, assim como Filipe, que tornou-se eloquente. Que dizer do outro filho de José, Efraim, que era impulsivo, semelhante a Pedro também, que tornou-se enérgico, zeloso. Finalmente, que dizer de Manassés, que era extremamente sensível, tímido, não me toque. Seu discípulo é André, que tornou-se muito competente. E finalmente, Benjamim. Benjamim, sua característica era a ferocidade, era feroz. E o discípulo, que nem foi discípulo, tornou-se apóstolo depois, é Paulo. Sua característica pela lição da vida e a espiritualidade é tornar-se corajoso e protetor. Queridos, eu tive bastante trabalho para preparar essa live. Eu sei que eu falei muito rápido e ficou muita coisa aqui que não foi dita. O que eu sugiro para você? Com mais paciência depois, assista a live no canal Mente Quântica, assista pelo Psi Elias Pereira e assista no meu canal do YouTube também, para você compreender melhor. E aí foi feita uma pergunta, não é? Se nós não podemos fazer escolhas. É claro que podemos fazer escolhas. Aqui estão as características inatas com as quais eles nasceram. Mas a todo ser humano é dado o livre arbítrio para operar as transformações que achar necessário na vida. É claro que é possível. É claro que é possível. Com a terapia, com o esforço, com a força de vontade, com o estudo, com a perseverança. Você pode vencer os seus pontos fracos e você pode fortalecer os seus pontos fortes também. Esses são os filhos de Jacó, de Israel, as 12 tribos de Israel. E esses são os filhos, esses são os discípulos de Jesus. Eu só gostaria de lembrar-lhe uma coisa. A uma tribo eu não gostaria de pertencer. A tribo de Dan. Porque por 3 vezes, quando se faz o censo no Antigo Testamento, aparece a tribo de Dan. No Novo Testamento, no Apocalipse, quando é feita a contagem das tribos, você não encontra a tribo de Dan. Por quê? Porque Dan é representado por Judas Iscariotes. Avarento, crítico, detrator das pessoas, extremamente hábil e inteligente, mas que infelizmente não teve sabedoria para usar a sua inteligência e as suas habilidades. Deus me livre de pertencer à tribo de Dan.
E eu espero que você também tenha aprendido alguma lição bacana hoje e que a sua decisão seja não pertencer à tribo de Dan. Ouça a live depois e você pode se identificar com uma tribo ou com outra. É um estudo antigo, um estudo muito velho, é de um livro que foi escrito há 100 e poucos anos, de um estudioso, amigo de uma senhora escritora chamada Ellen White, nos Estados Unidos. Ele era um conferencista, um palestrante, e ele escreveu esse livro há mais de 100 anos. É um estudo maravilhoso. Eu gosto muito desse livrinho. Um livrinho pequenininho. É isso. Forte abraço para você. Beijo no coração. Kênia, querida, beijo para você, para a família. Estimo que tenha paz, saúde e uma ótima semana. E para você também no canal Mente Quântica. Tá bom? Vamos encerrar aqui, como fazemos sempre, no canal Mente Quântica, até quinta às 13. Muito bem.